Salve, salve, povo de Deus, boa noite a todos e a todas, boa noite, minha querida companheira Ildete Emanuele. Salve, salve, Darlan, salve, salve, gente querida, bem-vindas, bem-vindos, mais uma aula desse curso maravilhoso, a 17ª aula, e o tema de hoje é o seguinte: os chamados de Deus e os encantados para nos curar. Teologias xamânicas e índias cristãs. E vamos começar com um poema feito por um índio Guarani do Sul, poema Tupi-Guarani, de Marco Ramos. Muito bem. Sou um elemento vivo, irmão da terra, filho de Ceci. Tupã fez-me aqui um nativo desta terra Tupi-Guarani. Formada por Pedra Vermelha e Ucaá, o Matagal, Mato Barulhento e o Coaraci, o Sol, iluminada por Camaiurá, a Mãe Lua, e repleta de pássaros, o Jacuí. Onde se esconde o tucano Açari, dentro do Maracanã de Embaúba, onde o vento quebra o silêncio, Quiriri, e renova a vida de minha flecha, Ataúba. Sou Tupi, sou Guarani, caçador e protetor dos espíritos angueiras. Sou Antã, forte e da cor do açaí, baquara, sabido e diabo velho Anhanguera. Sou de filho de Araruama, Arara e da terra, Ibitinga, onde há Guaratinguetás, a reunião de pássaros, e Araúnas, aguapés e remansos de restingas, ferozes jaguarana e mansas araruanas. Tudo isso é meu ao papá. Terra de origem, meu Brasil. Poesia maravilhosa. E agora, como sempre, né, a gente começa com poesia e também com música. Nós vamos escutar uma canção da caminhada com o nosso irmão querido da caminhada, membro da nossa comunidade Bremém, João Irineu, do povo Potiguara do Paraíba. Escutemos. Velho mar, grande mar, ó meu lindo mar de Almofala, Ceará, que será desse mar de águas claras, dos filhos do mar de Almofala? Quero mais que um canto, quero um clamor do povo nativo frente ao invasor que tomou a praia, que invadiu a terra, que queimou a serra, que feriu a flor, que tomou a praia, que invadiu a terra, que queimou a serra, que feriu a flor. Quero mais que um ato da lei do doutor, quero o direito nascido do amor, dos filhos da mata, do mar, da mãe terra. A lei sempre erra sem ver nossa dor. Dos filhos da mata, do mar, da mãe terra. A lei sempre erra sem ver nossa dor. Quero mais que a vida, quero festejar, pintar o meu corpo, pulseira e colar, beber água pura, água de mani, de Mocororó pra cantar e dançar.
beber água pura, água de mani, de Mocororó pra cantar e dançar. Mando esta cantiga do povo daqui aos irmãos Tapeba, aos Pitaguari, calabaça forte e pataxó marcado, do meu chão sagrado eu não vou sair. Guajajara forte e pataxó marcado, do meu chão sagrado eu não vou sair. Velho mar, grande mar, ó meu lindo mar de Almofala, Ceará, que será desse mar de Almofala? Velho mar, grande mar, ó meu lindo mar, Potiguara, Paraíba, nossa Bahia desse mar, Potiguara. Maravilha, muito obrigado, João, por abrilhantar nossa aula, né? Com sua primeira participação. E a gente convida nosso irmão Marcelo Barros para dar continuidade a essa aula. Boa noite, uma alegria grande a gente estar de novo e num tema que nos comove a todos. A gente quer aqui escutar a voz libertadora do Espírito nos Encantados e na Jurema Sagrada. Um dos livros que desde 2015 mais fez sucesso na Inglaterra e tem sido um dos campeões de venda no Brasil se chama A Queda do Céu. Palavras de um xamã Yanomami, lá do norte da Amazônia. Ele se chama Davi Kopenawa, em conversa com o antropólogo inglês Bruce Albert. Nesse livro, o xamã revela que tem de chamar os chapiris, espíritos encantados, de volta para dançar na floresta e evitar que o céu desabe sobre nós. Quando eu era menino, eu gostava muito de ler um tipo de gibi, e depois de adolescente ainda lia muito, até adulto eu leio, que é aquelas revistas em quadrinhos do Asterix, dos gauleses ferozes, selvagens. E, de acordo com aquela história, o único medo que aqueles gauleses tinham era de que o céu caísse sobre a cabeça. E eu li aquilo e ria. Imagina a pessoa pensar que o céu pode cair na cabeça. Aí agora, de repente, eu leio esse livro do xamã Yanomami, e aí o livro começa por um grande antropólogo brasileiro, Eduardo Viveiros, que diz: gente, o céu pode cair sim sobre a cabeça da gente. O que está sendo sabido no mundo inteiro é que a camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol, essa camada de ozônio está sendo rompida. E aí surgem na Terra tipos de câncer que a gente não tinha. É o céu que está desabando na cabeça. É a natureza que entra em conflito
e a vida tentando se proteger. Então, gente, é muito importante esse assunto que nós estamos tratando aqui. Por quê? Porque o xamã, o Davi Copenaua, que eu queria trazer aqui, mas não conseguia comunicação. Ele está lá no norte da Amazônia. Mas eu peguei alguns textos dele e eu queria que os nossos dois irmãos indígenas, que pertencem à nossa comunidade Bremém, Bremém é uma palavra da língua chucuru, que significa bom dia, mas um bom dia no sentido pleno, de um dia novo, de aliança. Então, essa comunidade Bremém, eles dois comigo participam da comunidade, e eles vão recitar textos do Davi Copenaua. Para quê? Para poder dizer como é que o Davi sentiu o que as missões cristãs representaram para o povo dele. O que é que a chegada do cristianismo trouxe para o povo Yanomami. João, com você. Quando eu era criança, os missionários quiseram a todo custo me fazer conhecer Teossi. Não esqueço aquela época da missão, Totó, Tobi. Às vezes me lembro de tudo, então digo a mim mesmo que Teossi talvez exista, como aqueles brancos tanto insistiram. Não sei, mas em todo caso tenho certeza, há muito tempo, de não querer mais ouvir suas palavras. Os missionários já nos enganaram o suficiente naquele tempo. Cansei de ouvi-los dizer: Cezuzi vai chegar, vai descer até vocês, chegará em breve. Mas o tempo passou e eu ainda não vi nada. Então fiquei farto de escutar essas mentiras. Os xamãs, por acaso, ficam repetindo essas coisas à toa, sem parar? Não. Bebem o pó de Acoana e logo fazem descer a imagem de seus espíritos. E é só. Por isso, quando me tornei adulto, decidi fazer dançar o chapiri, como os antigos faziam no tempo da minha infância. Desde então, só escuto a voz deles. Talvez Teossi se vingue de mim e me faça morrer por isso. Pouco importa, não sou branco. Não quero mais saber dele. Ele não é nem um pouco amigo dos habitantes da floresta. Ele não cura nossas crianças, tampouco defende nossa terra contra os garimpeiros e fazendeiros. Não é ele que nos faz felizes. Suas palavras só conhecem ameaça e medo. Gente saber que essa foi a imagem de Deus que os missionários cristãos passaram para esse povo. O Gildo, que é do povo chucuru, ele vai continuar recitando para a gente um outro texto do mesmo livro do Davi Copenaua sobre o que o cristianismo, o que os missionários trouxeram para o povo dele. Gildo, com você. É verdade. Até hoje, a gente Teossi não desistiu de me assustar. Quando os encontro, por acaso, continua me dizendo: Davi, seu pensamento está escurecido. Satanazinho se apoderou de você. Se continuar dando ouvido às palavras dele, vai arder no fogo do chapiri. Pare de responder aos chapiri, para que seu pensamento possa se abrir novamente
com as palavras de Teozi. E é ele que vai realmente protegê-lo. Mas já não sou mais criança. Não tenho mais medo de responder a eles. Já escutei demais suas tapiações. Naquele tempo, basta. Como pode vocês pretender que seu Teozi quer nos proteger quando ele fica ameaçando nos jogar numa fogueira? Então, meus irmãos, aí vocês veem como uma missão baseada no medo, na ameaça do inferno, essa última frase que o Davi Copenaua diz, né? Como vocês podem pretender que o seu Teose, que é Deus, né? O seu Deus, quer nos proteger quando ele fica ameaçando nos jogar numa fogueira? A fogueira é o inferno. Então, é importante a gente escutar o índio dizer isso. É duro, é doloroso, mas é assim. João, lê o terceiro texto para a gente. As palavras de Teoci pertencem aos brancos. Antigamente, eram desconhecidas na floresta. Surgiram entre nós há pouco tempo. Nenhum de nós jamais as havia dito antes de os missionários chegarem com elas. Por isso, não as compreendemos realmente. Só conhecemos um pequeno trecho delas, a montante. Porém, nosso pensamento é incapaz de desdobrá-las em todas as direções, como fazemos com as dos chapiris. Se continuarmos a ouvi-las e segui-las sem razão, acabaremos esquecendo os dizeres de nossos maiores, dos nossos ancestrais. Ali, os brancos dirão que somos crentes, mas nosso pensamento terá só ficado tão esquecido quanto o da gente da cidade, que não sabe nada da floresta. Muitos poucos de nós ainda imitam Teoci, e os xamãs não temem os missionários como antigamente. Os chapiris continuam a fazer escutar seus cantos sagrados, que são nossa verdadeira língua. Gente, é uma coisa de comover a gente, de fazer chorar. O último texto, Gildo vai ler para nós, é quase como se fosse uma confissão, um lamento do Davi Copenaua. Quer recitar, Gildo? Pois não. A imagem de Teozi talvez cuide dos brancos. Eles devam saber. Nós, em todo caso, sabemos muito bem que ela não protege nada os habitantes da floresta. Os missionários continuam repetindo que Teozi criou a terra e o céu, as árvores e as montanhas, mas, para nós, suas palavras só trouxeram para a floresta os espíritos da epidemia que mataram nossos maiores e todos os seres maléficos que, desde então, nos queimam com suas febres e nos devoram o peito, os olhos e o ventre. É por isso que, para nós, Teozi é antes o nome de Oiazi, o irmão mau de Omama, o que nos ensinou a morrer. Omama, por outro lado, criou os chapiris para nós e a Coana, para podermos fazer dançar suas imagens. Quis, com sabedoria, defender os habitantes da floresta do Nomazari, o ser da morte. Aí vocês veem
essa tragédia de que os missionários trouxeram para as aldeias doenças, epidemias, o esquecimento das tradições indígenas, o enfraquecimento da unidade dos povos. Quem lê hoje relatos, por exemplo, da antropóloga Aparecida Vilaça, é uma antropóloga do Rio de Janeiro, que publicou agora 2 livros sobre a experiência dela com os índios Uari, de Rondônia. Portanto, eu estou indo agora para outra região do norte do Brasil. E ela diz as missões católicas e evangélicas só trouxeram doença e morte, em nome de Deus. Então, gente, para uma teologia verdadeiramente cristã, era preciso desvincular a missão cristã do colonialismo, do proselitismo, que significa querer converter pessoas para a minha religião, e respeitar, valorizar as tradições culturais indígenas. Não há como separar cultura e religião indígena. Se eu disser não, eu respeito a cultura de um povo, automaticamente eu devo respeitar a religião dele. E quando eu digo respeitar, não é assim. Respeitar quer dizer, eu não vou atacar, mas não tenho nada a ver com isso. Não, não. É valorizar. É compreender que ele é a cultura dele, a religião dele. E eu não posso acolhê-lo como irmão se eu acolho como irmão, mas rejeito a cultura dele, a religião dele. Não dá. Então, vamos compreender quais são os alicerces teológicos, a partir de que bases teóricas têm sido pensadas as teologias índias. Existem 2 tipos de teologia índia. Existem as teologias índias que são indígenas, quer dizer que, por exemplo, o que é que seria uma teologia índia potiguara? O que é que significa uma teologia índia chucuru? Que não é cristã. O que é que significa a teologia dos índios Yanomami, como a gente escutou a palavra do Davi falando dos chapiris que vêm dançar na floresta. Essa teologia, ela não é escrita em livro, porque as culturas dos índios são culturas orais, e elas se dão através de mitos, de contos, de cânticos, de costumes. Mas elas existem, resistem, sobrevivem, e hoje elas são muito importantes como elementos de comunhão com a natureza, com a Mãe Terra, com as florestas, com as montanhas, com toda a vida no planeta Terra. As teologias índias indígenas, elas foram perseguidas, inclusive pela Igreja Católica, elas foram impedidas de acontecerem, mas eu estava com o nosso querido e saudoso Pedro Casaldáliga, em 1992, em Quito, no primeiro encontro continental daquilo que se chamou Assembleia do Povo de Deus, APD. E lá tinha um grande grupo de índios de vários povos da América Latina, e no meio do encontro eles nos disseram, sabe qual é a proposta para os nossos povos? A proposta que vai sair desse encontro como proposta que a gente vai levar para as nossas comunidades? E a gente disse, qual? Eles disseram a desevangelização. Vamos propor total desevangelizar todo mundo. E aí, é claro que os cristãos, vários padres, pastores evangélicos que estavam ali presentes, reagiram fortemente. Não, peraí, que história é essa de desevangelizar? Nós estamos aqui, nós somos cristãos, como é que você... Né? E aí o Pedro Casaldáliga, uma sabedoria imensa, ele tomou o microfone e disse, meus irmãos,
eles estão dizendo não que eles querem negar o evangelho de Jesus, eles não querem. Eles estão querendo negar, estão querendo ultrapassar o modelo de cristianização, nesse sentido de evangelização, porque se chamava assim, que as igrejas usaram. Então, é este modelo, eles não estão contra o evangelho. Agora, este modo de pregar o evangelho, de trazer o evangelho para dentro das aldeias, não está ajudando. E aí se conseguiu uma conversa para lá, conversa para cá, e se usou o termo descolonização. Se ficou combinado mesmo que as missões não teriam como tarefa trazer ninguém para a religião católica, para a religião cristã, para a Igreja Católica ou para igrejas evangélicas. Claro que era um pequeno grupo que fez esse acordo, de modo que até hoje tem missões pentecostais, missões evangélicas, e tem uma outra missão católica também que continua tentando trazer um povo para a igreja do jeito que eles entendem que seja. No Sínodo da Amazônia, o ano passado, o Papa Francisco, na exortação pós-sinodal, é uma carta que o Papa escreve depois do Sínodo, e essa carta se chama Querida Amazônia. Ali, em vários números, 28, 37, 70, 79, o Papa diz que a missão tem que começar pelo diálogo. E um diálogo que é escuta e valorização da tradição espiritual do outro. Uma beleza, uma maravilha isso. E aí muda tudo. No Brasil, as tradições religiosas indígenas são conhecidas por dois nomes: xamanismo e pagelança. Xamanismo é uma palavra que veio da Sibéria, portanto, não é brasileira. E xamãs existem na América do Norte, existem na Europa do Norte, existem na Ásia. Então, alguns povos latino-americanos assumiram essa palavra, mas outros não. Ficaram com pajé. E aí, o que é pagelança, o que é xamanismo, depende de cada povo. Eu tenho encontrado nas minhas viagens, nos meus contatos, que geralmente eles chamam de xamanismo a dimensão comunitária da espiritualidade. E a pagelança é uma prática para curar uma pessoa, para benzer, para fazer o bem, mas é mais individual. Mas é claro que eu estou dizendo isso que, em alguns povos, muda muito, não é certo que seja sempre assim. Não sei se vocês sabem que nós temos no Brasil atualmente quase 1 milhão de índios em 305 povos indígenas. Mas mais da metade da população indígena do Brasil hoje vive em cidades. Não vive mais na floresta. Não está mais na aldeia original. Foi para fora. Foi expulso. Então, agora, na cidade tem dois tipos de índios. Tem um índio que está morando como todo mundo, nos bairros, num apartamento, e mantém a sua relação afetiva, tem parentes, mas não tem mais o vínculo comunitário. E tem muitos que estão na cidade, nas periferias, unidos. Os guaranis no Pico do Jaraguá, uma aldeia guarani dentro da cidade. Essa é a mais famosa porque há uma luta imensa da prefeitura para tirá-los de lá. E eles disseram, não, nossos antepassados moraram aqui a vida toda, a gente não vai sair, não. Então, algumas aldeias indígenas praticamente dentro da cidade,
Os Apinagé, lá no Tocantins, eu encontrei na cidade de Tocantinópolis. É assim, como se fosse assim, daqui da cidade para cá, de tal rua para cá não é índio, de tal rua para cá é índio. E a índio significa eles falam a língua deles, eles têm os costumes deles dentro da cidade. Quer dizer, eles não são menos índios do que os que estão na aldeia. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas têm essa noção de que não é um caboclo. Não, não, ele era índio, mas não é mais. Como se fosse uma questão de voltar ao estilo antigo. E não é, quer dizer, hoje o mundo exige isso. Eles vivem numa espécie de exílio na sua própria terra. Então é importante a gente respeitar, valorizar, se unir e saber que isso é assim. É muito importante a gente entender que o xamanismo ele tem vários tipos. Por exemplo, vocês viram aí o João Irineu com uma cuiazinha, né? Então, os índios do Nordeste com a jurema, os índios da Amazônia com a huasca, de onde vem o Santo Daime. E tem uma religião chamada o Santo Daime. Então, e a gente precisa respeitar esses xamanismos de bebidas de poder, se chama assim. Aí tem gente que se diz se drogam. Não, não é droga. E é num culto, é num êxtase espiritual. Então, não é, isso é permitido, isso é legal, não há nada de ilegal, nada de errado, né, com os povos da Amazônia que usam o ayahuasca, é uma erva da época dos incas no Peru. E na Amazônia, tanto brasileira como peruana, como colombiana, tem muitos povos indígenas que utilizam, muitos mesmos. Então, já em outras regiões, é outro gênero. Então, por exemplo, xamanismos ligados aos guaranis não tem bebida de poder. Né? É um outro jeito. Então, mas tem, por exemplo, o fumo, a fumaça, sagrada. Os caiapós têm o maracá. O maracá, alguns índios do centro-oeste têm a flauta sagrada. Inclusive, havia lendas que, por exemplo, quem não era da aldeia não podia nunca ver a flauta, ouvir. Algumas aldeias não permitiam nem as mulheres, as crianças, mesmo do povo. Era preciso ser iniciado para poder estar frente a frente quando um sacerdote toma aquela flauta imensa de bambu e começa a tocar. Então, os xamanismos são diversos e são muito importantes. A pagelança é uma forma de cuidar da saúde, da vida, com as ervas sagradas. E aí é toda uma sabedoria. E essas sabedorias, gente, hoje em dia, elas são muito importantes porque é como se fosse a base, o chão da vida do povo. Quando tira isso, é como se você desenraizasse uma árvore. Como é que ela vai viver? Então, e aí alguém diz, mas eu sou cristão, isso não é idolátrico? Absolutamente. Isso eu posso abrir a Bíblia para você e mostrar que o povo da Bíblia conviveu. O que é idolatria é a adoração do dinheiro, é a adoração do poder, é a adoração do ódio. E tem muita gente que entra nisso. Agora, a adoração das manifestações de Deus na natureza é o que há de mais sagrado. Mas nós não vamos falar disso aqui, porque eu sou cristão católico e não me compete eu fazer teologia indígena. Compete aos índios fazerem isso. O Davi Copenaua me ensina isso, mas eu não posso querer ser teólogo de teologia indígena quando eu não a vivo, não a pratico. Né? Então, eu quero agora falar da teologia índia cristã. E o que é a teologia índia cristã? É a teologia
que possibilita o Gildo Chucuru ser católico, ser agente de pastoral da diocese de Pesqueira, como índio chucuru, e ajudando o seu povo a manter sua tradição chucuru. É o João Irineu, sendo índio potiguara, agente de pastoral, militante da Pastoral de Juventude de Meio Popular, e, ao mesmo tempo, totalmente inserido na tradição indígena. Quer dizer, não precisa deixar de ser índio ou ser europeu para poder ser católico ou ser evangélico. E aí, essa teologia índia é o conjunto de experiência que os povos índios possuem e que o cristianismo assume, como assumiu, o Verbo se fez carne. Então, Jesus assumiu a cultura judaica. A Igreja Católica assumiu a cultura romana. Hoje em dia tem Papa, que a gente chama Pontífice Romano. E este Papa tem muito mais símbolos ligados ao sumo sacerdote da religião pagã pré-cristã do que propriamente a igreja que veio de Jesus. Aí eu não estou falando agora do Papa Francisco, estou falando do papado, da instituição. Mas eu sou padre. Eu não posso imaginar que Jesus celebrou a Santa Ceia vestido com o paramento que ele me manda usar, celebrando com o cálice que eu uso na missa, com aquele ritual do missal romano. Claro que não é assim. Aquilo foi enculturado de uma cultura que a igreja assumiu, e eu não estou criticando isso. Sempre a fé se expressa através de cultura. Então, por que não pode nas culturas indígenas? Só pode nas culturas europeias? As culturas indígenas são menos dignas, menos de Deus? Então, gente, o Eleazar Hernández, que é um grande amigo, um teólogo mexicano, ele escreveu o seguinte: ele é zapoteca, ele é um índio do povo zapoteca no sul do México. E ele disse assim: o Deus cristão podia perfeitamente ter se sentado sem nenhum problema nas cadeiras da gente e na esteira da nossa história. Ele era perfeitamente complementar com nossas crenças, mas da parte dos europeus conquistadores não houve nenhuma abertura para diálogo. E por isso nossos avós, vencidos pelas armas, tiveram que se ajustar a uma elaboração teológica escondida. Ficaram da religião oculta. E aí, quando eles podem, eles atacam o cristianismo, porque o cristianismo os atacou na sua identidade. A gente precisa de uma teologia indígena que reconcilie isso, que permita, de novo, a gente, sendo cristãos, ser índios e totalmente índios. Então, essa é a palavra de um teólogo padre católico índio zapoteca. Eu queria agora, gente, eu poderia falar com vocês muitas outras coisas, mas o tempo não dá. E eu queria chamar agora aqui o Gildo e o João Irineu para a gente conversar um momentinho e aí a gente conclui a aula. Pode ser? Gildo e João Irineu. Eu queria que vocês, brevemente, dissessem como foi para vocês esse processo de vocês reconciliarem fé cristã e cultura do seu povo. Foi uma coisa simples, foi fácil, foi imediato? Quais foram os desafios ou quais são os desafios que vocês sentem em relação a isso? O que é que vocês acharam do que eu falei? Gildo, o que é que você achou disso que eu disse aqui? Isso que eu disse aqui, você já sabia tudo, né? Não é saber de tudo. Mas, Marcelo, quando nós começamos com o nosso processo de retomada do território do povo Jucuru, na década de 80,
né? Quem começou com o processo, quem começou a nos ajudar, na realidade, foi a Igreja Católica, através do saudoso Padre José Maria, né, que era da ACR, e também com a ajuda do CIMI, né, do CIMI, que é o órgão da CNBB. E, a princípio, houve muito conflito com as pessoas, porque elas não entendiam. Que misturada nada é essa, né? Ainda não entendem, né? E para a gente viver o pluralismo religioso, ser católico, ser cristão e ser índio, muitas pessoas não conseguem entender por causa da catequese que foi dada. E depois desse começo, né, para a gente, houve uma mudança de bispo, e com essa mudança de bispo ficou muito difícil para nós expressar os nossos cultos, a nossa religiosidade, né? E depois, novamente, houve uma mudança, aí já entrou um bispo mais aberto e nos deu espaço. Tanto é que hoje, na nossa diocese, né, nós temos uma paróquia totalmente indígena, onde um sacerdote cuida do nosso povo como cristão, que participa das nossas atuações, dos nossos rituais, dos nossos cultos, né, nas nossas danças, das nossas festas. Isso tem sido muito gratificante para a gente, até porque todo o nosso povo é católico. Todo o povo chucuru é católico. E antes dos nossos rituais, sempre começamos com oração cristã, com o Pai Nosso, com a convocação do Espírito Santo. Então, a gente tem vivido, hoje, no povo chucuru, tem vivido com mais calma, com mais passividade, com mais tranquilidade isso. Ainda existe alguma parte do clero, não só da Diocese de Pesqueira, mas de outros lugares, que fala que a gente pratica heresia, que a gente canta para as pedras, que a gente canta para as árvores, mas a gente coloca isso à parte e procura viver a nossa fé, o que é mais importante, porque eu acredito, Gildo, eu acredito que Jesus não deixou religião nenhuma. Eu me sinto bem, gosto de ser seguidor de Jesus Cristo. É minha missão e eu gosto de seguir Jesus Cristo. Muito obrigado. Vamos ouvir o João e a gente volta a conversar com você. João, como é que você sentiu isso na sua vida, na sua história, essa reconciliação, essa inserção fé cristã, cultura potiguara? Desde criança que eu tenho uma afirmação da minha identidade indígena, né? E, embora não tendo nascido no contexto da aldeia, eu retomei, fiz o caminho de volta para a aldeia que os meus ancestrais saíram da aldeia, né? Então eu fiz o caminho deles de volta, trazido, é claro, por eles, pela memória deles, pela força da espiritualidade ancestral. E assim, desde muito cedo eu comecei a vir sempre para os rituais indígenas na aldeia São Francisco. E era um caminho, às vezes, que meio solitário, né? Mas nisso, como a gente tem um sentimento de irmandade muito grande entre nós, povos indígenas, a gente vai encontrando as pessoas e que vão nos reconhecendo como parentes, né? Vão nos acolhendo nessa fraternidade. E foi muito interessante o papel que o CIMI teve, os companheiros maravilhosos, irmãos do CIMI, em reforçar, por meio de uma motivação, essa minha identidade forte indígena e a identidade voltada para a espiritualidade indígena, através de várias manifestações, dentre elas a manifestação do toré, que é o nosso ritual sagrado, a dança circular, em que a gente celebra a Mãe Terra, a gente celebra Deus Tupã, a gente celebra os encantados e encantadas, a Jurema Sagrada, que é a nossa planta sagrada que vários povos do Nordeste fazem a bebida, né, que nós tomamos nessa cuia, Marcelo, e que faz parte do nosso xamanismo, da nossa pagelança indígena. E aí, assim, as comunidades eclesiais de base, né, onde eu participo como animador desde também adolescente, também me ajudaram muito a afirmar com coragem, inclusive dentro da igreja,
questionando o que havia de uma negação da cultura indígena dentro da igreja, um modelo conservador de igreja. Então, um marco para mim muito forte foi o Intereclesial, o 12º Intereclesial das SEBs, na Amazônia, em Porto Velho, que tinha como tema SEBs, Ecologia e Missão. E eu fui como delegado pela Diocese de João Pessoa, fui o caminho todinho de ônibus, animando a turma que foi, né, a delegação daqui da Diocese da Paraíba. E foi muito forte aquilo, aqueles encontros com os parentes de lá, com os parentes de outros povos, as vivências de celebrações ecumênicas e interreligiosas que traziam os rituais indígenas para dentro da celebração. Eu nunca mais fui o mesmo, desde aquele Intereclesial de 2009, que me fez celebrar dentro da igreja de uma maneira diferente, e desde aquele tempo que eu venho propondo modelos diferentes de celebração dentro da igreja católica, com os símbolos indígenas, com as nossas tapiocas, com os nossos bejus, com a nossa jurema, com as nossas danças, com a nossa fumaça do cachimbo dentro da igreja. Em alguns lugares a gente é acolhido, em outros não é, mas a gente busca trazer essa vinculação entre a espiritualidade do cristianismo e a espiritualidade indígena ancestral, né? Então, eu sou um cristão ecumênico, interreligioso, juremeiro, xamã, é bem isso. Beleza, muito obrigado, João. Muito obrigado, Gildo, vocês deram um testemunho maravilhoso. Vamos para a terceira parte do nossa aula, e última, que é quais são os elementos que as espiritualidades indígenas e, portanto, a teologia índia podem favorecer ou podem contribuir com essa teologia e espiritualidade mais geral, para aqueles que não são índios, para todo mundo nosso aqui que está acompanhando o curso. Então, o que o João Irineu falou agora, e o Gildo também já tinha falado, todos dois falaram da influência do CIMI. CIMI é C-I-M-I. O Anderson vai colocar aí para vocês. E se chama Conselho Indigenista Missionário. A Igreja Católica tinha uma pastoral indígena que era justamente a missão que chegava lá e queria catolicizar os índios. Em 1972, portanto, logo depois da Conferência dos Bispos em Medellín, que foi em 1968, 4 anos depois, os missionários da Amazônia se reuniram. Nessa reunião estava Dom Pedro Casaldáliga, estava Dom Tomás Balduino, como bispos missionários dos índios, todos dois trabalhando com os índios. Pedro Casaldáliga trabalhava com os índios desde novo. Ele trouxe para os índios tapirapés as Irmãzinhas de Jesus em 1956. E qual foi a novidade? É que ele combinou com elas, e elas com ele, de que elas iam morar na aldeia Tapirapé, arrumar uma casinha, morar na casinha delas, mas nunca falar em religião com eles. Nunca, por nenhuma hipótese, fazer nenhum culto que não fosse o deles. E assumir a cultura deles totalmente. Vocês imaginem isso em 1956. A irmã Elizabeth, a irmã... Eu conheci 3 delas. Genoveva, que morreu há pouco tempo, e uma outra. Eram francesas, depois brasileiras entraram. E é claro que suscitou da Igreja Católica um espanto, né? Como é que religiosas vão morar com os índios? E eu não vou contar aqui a história dos tapirapés, senão a gente não acaba essa aula. Mas eu queria dizer que o CIMI trouxe um novo estilo de missão. Apoiar os índios nas lutas dos índios. Terra, autonomia da cultura, unidade do povo,
E nisso dá o testemunho de amor cristão. Os índios que quiserem ser cristãos, não falta jeito nem oportunidade. Não precisa que eu, missionário do CIMI, vou fazer aquilo. Não é tarefa do CIMI. Então, gente, esse modelo de missão, que é de testemunho, que é de presença amorosa, que é de encarnação e não de proselitismo, não de conquista, descobre nos povos indígenas, cada um do seu jeito, 3 elementos que eu queria que vocês pegassem como sendo elementos fundamentais da teologia índia cristã. O primeiro é a retomada de uma ecologia, de uma espiritualidade ecológica e cósmica. Todos os povos indígenas, de um jeito ou do outro, acreditam que Deus fala pela natureza, que Deus está na natureza, que a voz de Deus é a voz dos encantados, que a voz de Deus é a voz dos espíritos. Chame como quiser. Então, nós, como cristãos, assumimos isso, porque isso está na Bíblia. Os salmos dizem isso. O universo inteiro revela a presença de Deus. O céu e a terra estão cheios da vossa glória. O povo diz isso na missa. Mas o que significa no concreto? Os povos indígenas concretizam isso totalmente, quando falam da Divina Sagrada, do Encantado, de tudo. Segundo elemento, o primeiro, vocês lembram, a dimensão ecológica. Segundo, a dimensão corporal e comunitária da fé. Então, o corpo, a comida, a bebida, as flores, tudo como manifestações da espiritualidade. Quer dizer, as energias que aparecem em tudo. Então, essa dimensão, nós víamos de um cristianismo que não valorizava suficientemente o corpo. Então, as espiritualidades indígenas nos trazem a dança, nos trazem os rituais em que o corpo é fundamental. Os símbolos são símbolos sagrados. Eles não são só estéticos. Os irmãos não usam cocá porque acha bonito. Não é. O colar porque acha bonito. Não. Eles são simbólicos. Eles têm sentido. Então, é fundamental este elemento espiritual, teologal, com o qual a gente dialoga, com o qual a gente vive. E o sagrado de cada pessoa. O sagrado que está em mim, o sagrado que está em vocês. Então, esse é um elemento fundamental das teologias índias, que a gente não pode deixar de lado. E aí, uma terceira dimensão é a dimensão da resistência. Vocês imaginem povos que, desde o tempo da colonização, 1500, o povo do João Irineu, é um povo que, meu Deus, quantas tentativas de tirá-los da terra, de atacá-los de todo tipo, de dizer vocês não são mais índios. E eles perseveram, resistem, se mantêm com todos os seus problemas. Não é dizer que não tem problemas, tem muitos. Mas os povos indígenas são professores de resistência para nós. E essa resistência é a teologia da cruz. Eu fui educado que, quando se falava em cruz, era aceitar o sofrimento, era fazer sacrifício. E agora vem uma teologia que nos diz não. A teologia da cruz é a teologia da resistência. É a teologia da perseverança. É a teologia de assumir o sofrimento na esperança da vitória. Então, é uma coisa muito bonita, uma coisa muito maravilhosa. E, nesse sentido, as teologias indígenas são teologias que nos ensinam
imensamente. A gente poderia ficar falando aqui muito, eu não quero acrescentar mais, mas eu quero dizer que a gente, de certa forma, teve aqui teologias feministas, teologias queer, né, gay, etc., teologias negras, e agora está tendo teologias índias. De certa forma, fazem como se um conjunto só. Em que sentido? No sentido de que são teologias chamadas contextuais. O que quer dizer teologias contextuais? É que a realidade da vida é que é o lugar teológico através do qual a gente procura ouvir a palavra de Deus e seguir Jesus. Então, eu convido vocês a isso, como convido também a essa relação entre feminino e masculino. A dimensão, por exemplo, o culto de Maria na Igreja Católica veio das teologias indígenas. No Brasil, menos, mas na América Latina, todas as devoções a Nossa Senhora vieram dos cultos à Mãe Terra, a Pachamama, ou com outro nome. Por exemplo, em Guadalupe, lá no México, padroeira da América Latina, era Tonantzin, a deusa lua. Era o feminino, a maternidade de Deus, Deus como mãe. Em Copacabana, nos Andes, é a Pachamama, de onde vem o bairro de Copacabana, no Rio, né? Ao grande santuário de Copacabana, lá na beira do lago Titicaca. Eu já fui lá, na Bolívia. No Peru, várias devoções marianas, todas indígenas. O Gildo tem, em Pesqueira, né, Gildo? Nossa Senhora da Montanha, não é isso? A Mãe da Montanha. Como se chama na língua? Mãe. Manaim, né? Nós chamamos de Mãe Tamanhi. Mãe Tamanhi, né? O povo chucuru chama Nossa Senhora de Mãe Tamanhi, Mãe das Montanhas, Mãe do povo. Culto da terra era o antigo culto de uma personificação da própria Serra de Urubá que vocês ligaram com Maria, Mãe de Jesus. Uma beleza, uma maravilha. Maria no céu fica muito contente com isso. Então, gente, a gente vai parar aqui por causa do tempo e eu queria pedir aos nossos teólogos maravilhosos, teólogos mestres de teologia, cada vez uma aula, né, tá se mostrando isso. Primeiro, a Ildete e o Darlan, que nos façam um resumozinho da aula e possam encerrar a nossa aula, mas vocês, Gildo e o João, ficam aí, porque vocês vão dar a bênção, né? Final da aula da gente. Vocês, beijo no coração, estamos juntos. Quando Gildo, João, Marcelo vem trazendo nas suas falas os testemunhos, as experiências de resistência, de cuidado, de acolhida, eu fiquei pensando, é nessa igreja que eu acredito, é nessa igreja que eu me encontro. E aí eu vou ressaltando, né, das próprias falas deles, nomes e grupos que nos representam nesse sentido. Então, o nome de Dom Pedro foi muito citado, de Dom Tomás Balduino, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, a paróquia de Gildo, né, quando ele traz um testemunho dele, que lá é lugar de cuidado. A paróquia é um lugar de cuidado, de amor, de acolhida. Isso é muito forte. As SEBs, né? João Irineu traz a experiência do intereclesial das SEBs em Rondônia, e as SEBs também são esse lugar de respeito, de acolhida, de amor, que nos faz parentes, que nos faz parentes. Fiquei pensando também, né, no Papa Francisco, no Sínodo da Amazônia,
que tantas coisas lindas que nós vimos, né, de reverência, de acolhida do Papa durante o sínodo com as comunidades indígenas, com o povo indígena, com os povos indígenas. E, por fim, eu queria trazer muito essa questão do corpo, né, que Marcelo trazia. João Irineu, quando ele falava, inclusive, trazendo, né, a bebida, o cachimbo, então foi uma aula que passa pelo corpo da gente, passa pelo olfato, passa pela visão, passa pelo paladar. Eu fiquei pensando nessas coisas, né, quando eles iam falando, trazendo testemunho de vida. E Marcelo falou uma frase na síntese dele, né, no final da aula, muito linda. Deus fala pela natureza. E o culto à maternidade divina, à maternidade de Deus, nós aprendemos com os povos indígenas. Lá naquela serra tem uma casinha, tem uma pedrinha, meu Deus. Viva a nossa mãe Tamanhi! Viva! Viva o nosso pai Tupã! Viva! Viva a rainha da floresta! Viva! Viva os encantos de luz! Viva a natureza sagrada! Viva! Na floresta encantada eu vi o rei Urubá. Na floresta encantada eu vi o rei Urubá. Eu vi Mandaru chegar junto com o cacique, é o rei Urubá. Eu vi Mandaru chegar junto com o cacique, é o rei Urubá. Eu quero força, Tupã! Eu quero força no ar! Eu quero força, Tupã! Eu quero força no ar! Eu quero força, Tupã! Eu quero força no ar! Eu quero força, Tupã! Eu quero força no ar! Nossas matas têm ciência, eu vou mandar chamar o mestre rei do Urubá e o cacique de Alencar. O mestre rei do Urubá e o cacique de Alencar. O mestre rei do Urubá e o cacique de Alencar. Jorge me disse que eu não tenho medo, mas eu sou índio, eu sou guerreiro, e por que é que eu vou ter medo? Eu sou índio, eu sou guerreiro, e por que é que eu vou ter medo? Mas eu sou índio, eu sou guerreiro, e por que é que eu vou ter medo? De sangue de caboclo eu vou chamar de Nhunhun. Faz São Jorge andar montado num cavalo de Ogum. O cavalo de Ogum, ele é bom e é ligeiro. O cavalo de Ogum, ele anda o dia inteiro. Eu tava na Jurema eu tava. Eu tava na Jurema, debaixo do Jurema. Viva nossa mãe Tamanhi! Viva! Viva nosso pai Tupã! Viva! Viva o mestre rei do Urubá! Viva! Viva a rainha da floresta! Viva! Viva o nosso cacique Chicão! Viva! Viva o nosso cacique Marquinhos! Viva! Viva todos os povos Chucuru! Viva! Viva todos os povos indígenas do Brasil! Viva! Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E neste dia os oprimidos numa só voz a liberdade irão cantar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E neste dia os oprimidos numa só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio, o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E neste dia os oprimidos numa só voz a liberdade irão cantar. Na nova
povos irmanados, com sua cultura e seus direitos respeitados, farão da vida um bonito amanhecer, na igualdade, no direito de viver. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E neste dia os oprimidos, numa só voz, a liberdade irão cantar. Numa só voz, a liberdade irão celebrar.